Esse é um exercício simples para a gente entender o conceito de trajetória na realidade. Se eu tenho um movimento qualquer, e esse movimento é tal que eu conheço x como função do tempo, y como função do tempo e z como função do tempo, então eu posso, em princípio, determinar a trajetória eliminando o tempo de alguma dessas coordenadas e substituindo em y e z, por exemplo. Eu posso aqui determinar, em princípio, t como função de x. Então, eu posso considerar o problema inverso de determinar t como função de x e agora substituir na expressão para y como função do tempo e, finalmente, na expressão para z como função do tempo. No nosso caso, tudo se simplifica porque as expressões são simples. Então, no problema proposto, y varia com o tempo de acordo com a seguinte expressão: 100 vezes t ao quadrado mais 10 vezes t mais 20. E a coordenada x de t é igual a 10 vezes t. A gente reconhece logo esse tipo de movimento. Ele é típico do movimento dos projéteis, por exemplo, na superfície terrestre. É claro que a gente vai ver agora que aqui nós estamos falando não do movimento dos projéteis na superfície terrestre, mas é um movimento dos projéteis num planeta hipotético. Vamos ver que a aceleração da gravidade nesse planeta é 20 vezes a aceleração da gravidade na Terra. De qualquer maneira, esse não é o problema de analisar o movimento desse projeto. Aqui nós estamos querendo tão somente determinar a trajetória. T aqui será tomado como maior ou igual a zero, ou seja, não faz sentido considerar t negativo, porque não dá para descer um móvel, um projétil, não penetra no planeta. Admitir t negativo seria admitir que ele possa penetrar no planeta, mas esse não é o caso. Então, t tem que ser obrigatoriamente maior ou igual a zero, no caso do movimento deste projétil aqui. Ora, o que nós devemos fazer é, como explicado antes, eu preciso agora escrever t como função de x aqui no caso, isso é muito fácil. T é igual a x dividido por 10. E eu agora pego t igual a x dividido por 10 e substituo aqui nesta expressão. Então, agora eu vou encontrar a trajetória, que é basicamente escrever y como função de x. Quando escrever y como função de x, eu estarei escrevendo a equação de uma curva. E essa curva é a trajetória. Essa é a ideia. Então, substituindo t igual a x sobre 10 ali, eu vou obter y, agora como função de x, é igual a 100 vezes x sobre 10 ao quadrado, mais 10 vezes x sobre 10, mais 20. Mais 20. Ora, essa conta aqui é muito simples e nós então encontramos que y como função de x é igual a x ao quadrado mais x mais 20.
E essa trajetória, como nós sabemos, é uma trajetória que é uma parábola, porquanto desde os tempos de Galileu se sabe que, desprezando-se a resistência do ar, o movimento dos projéteis tem uma trajetória que é uma parábola, uma trajetória parabólica, portanto. Então, isso aqui é típico de movimento dos projéteis. Claro que a gente pode, em princípio, analisar a forma dessa parábola, né? A gente pode colocar aqui y nas abscissas e x nas ordenadas. Então, eu tenho y e x, né? Para x igual a 0, y é igual a 20, y igual a 20, e a partir desse ponto, podemos desenhar uma parábola de tal maneira a que ela tenha uma forma como esta aqui, porque a concavidade dela é positiva, o que é indicado pelo fato de que esse coeficiente aqui é positivo. E com isso, então, temos aqui a trajetória, uma parábola, portanto, né, com essa forma aqui, e a expressão matemática para essa parábola é esta aqui. Em seguida, poderíamos agora nos perguntarmos pela aceleração da gravidade nesse planeta. Ora, como é que eu determino a aceleração? Eu tenho, na verdade, aqui dois movimentos, né? Poderíamos pensar assim. Um movimento ao longo do eixo x, que é uniforme. Então, veja bem, a aceleração ao longo do eixo x, que é igual à derivada segunda de x, é igual a 0. Ou seja, como é bem sabido, se eu tenho um projétil na superfície terrestre, então esse movimento é tal que a aceleração, e usualmente a gente considera o eixo x, na própria superfície terrestre e o eixo y perpendicular à superfície terrestre, então, ao longo do eixo x, esse movimento ele é um movimento uniforme. Veja, porque a aceleração ao longo do eixo x é igual a 0. Essa componente da aceleração ao longo do eixo x é igual a 0. No entanto, a gente pode determinar a componente y da velocidade derivando y com respeito ao tempo, e a derivada de y com respeito ao tempo é 100 vezes 2 vezes t, ou seja, Vy é igual a 200t, mais a derivada de 10t, que é igual a 10, mais 10. Observe-se que o movimento é tal que no instante inicial, t igual a 0, a velocidade é igual, lembrando que nós estamos utilizando o Sistema Internacional de Medidas, a velocidade inicialmente é igual a 10 metros por segundo. Finalmente, a aceleração, a componente y da aceleração, que é igual à derivada de Vy com respeito ao tempo, é igual a 200 metros por segundo ao quadrado. E essa é a aceleração da gravidade nesse planeta, como a gente já sabe. Ou seja, a aceleração da gravidade nesse planeta é 200 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade na superfície terrestre é muito próxima de 10, 9,81. Então, vemos que nesse planeta a aceleração da gravidade é 20 vezes maior.
Ou seja, se esse planeta tiver o mesmo tamanho da Terra, o mesmo raio, certamente ele há de ter uma massa que é 20 vezes a massa da Terra. E com isso, então, nós encerramos a resolução desse problema.